Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa fase aqui do nosso projeto. Meu nome é Cleidson Pereira Machado, desenvolvedor aí com bastante tempo já de experiência no mercado e eu estou divulgando aqui no meu vídeo portfólio todas as fases, né, que a gente enfrenta aí na concepção de um projeto baseado no mundo real, né? Trazendo o objetivo aqui é não só demonstrar as minhas habilidades em programação, mas também debater ideias e por isso eu divulgo no GitHub também toda a codificação e deve estar passando daqui a pouco também os meus links de rede social aí para vocês acompanharem, para quem quiser entrar em contato. E vamos lá, nessa sétima fase a gente vai tentar dar vazão aqui à criação da entidade no banco de dados, né? Se vocês estiverem lembrados, ou depois é só revisar no último vídeo lá que eu comento mais especificamente, a gente estava trabalhando com a entidade recém-criada da Parameter. O objetivo é justamente, né, usar essa entidade para salvar toda a parametrização do nosso sistema. Só que até o momento, né, desde o último commit, a gente não tinha criado ela no banco de dados. Então, a intenção desse live coding gravado aqui é mostrar exatamente essa fase, né, mais detalhada, né, que eu acho que eu não tinha mostrado ainda é, de fato a gente criando isso aqui do zero. Então essa entidade está aqui, está criado bonitinho aqui o código dela, né, com toda os decorators aqui do TypeORM para a criação dela, para persistência dela. E o comando básico seria isso daqui, tá? Eu já estou dando um nome padrão para para essa geração do primeiro migration aqui com esse nome, tá? Provavelmente ele vai salvar na pasta raiz aqui do projeto. Ainda estou com esse bugzinho, não, não quis tentar elucidar isso, mas sempre que ele vai criar na pasta raiz. Então vamos ver se vai funcionar aqui. Me perdoem se der algum bugzinho. Vamos ver aqui se ele vai criar esse cara. Ah, o detalhe, eu tô usando o meu ambiente de desenvolvimento aqui, né? Eu estou usando o Docker, né, junto com o Portainer, para deixar o meu ambiente de desenvolvimento mais profissional e tal, né? Então estou emulando o banco de dados aqui, né? E estou acessando ele com esse carinha aqui chamado TheBeaver, certo? Então vocês podem ver que está tudo funcionando aqui, né? O view table que ele vai acessar, ele provavelmente deve criar, quando a gente conseguir fazer funcionar, ele vai criar outro registro aqui para essa migration, né? Então são sempre duas fases do TypeRM. A primeira é de criação dos arquivos GS lá que contém a parte da codificação da codificação, cadê? Do MySQL não, do Oracle, né? Do SQL do Oracle. Seria esse cara aqui, basicamente. Ele vai criar um cara parecido com esse. Vocês podem ver que ele tem aqui a codificação já do padrão do Oracle, certo? Então, nossa intenção é criar esse arquivo .ts aqui. Se tudo der certo, ele vai criar normalmente. Então, nosso checklist aqui, está tudo criado a classe certinha. Esse cara aqui é importante. O nome que vai ficar lá na tabela do banco de dados. E a gente vai dar o comando agora para ele criar aqui o parameters table. Vamos ver se ele vai funcionar certinho. Ele tem que conectar com o banco para poder fazer essa primeira criação aí. Momentos de suspense. Perfeito. Aparentemente foi criado com sucesso e ele criou o arquivo na raiz. Vamos dar uma checada nesse cara aqui para ver como que ele está. Mais uma vez o acidente me atrapalhando a vida. Então tá aí o carinha criado, né? Comando create table, id parameter, varchar 36, barará, 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 tudo bonitinho. Constraint pk, primary key. Como eu falei para vocês, ele não vai ter o relacionamento, né, padrão do banco de dados, ele vai ter só o registro básico lá.
o registro básico de relacionamento interno mesmo via código, né, com esse cara aqui. A ideia é toda vez que eu for criar um parâmetro, eu vou criar ele com base em uma entidade já criada, né? Pode ser qualquer entidade, ou seja, qualquer tabela do banco de dados, né, que eu quiser catalogar aqui como parametrizável, né? Então, beleza, esse cara está criado. Agora a gente tem que pegar esse carinha aqui, infelizmente, e dar um cut nele, jogar esse cara aqui na mão por enquanto. Vocês podem ver que ele traz uma data, né, de criação bonitinho aqui. Create Parameters Table. Vai ter que aparecer com esse nome lá no banco de dados na tabela do Migration. O segundo comando que a gente dá aqui, depois desse cara, é do type ORM também. Type ORM. Eu sou péssimo para ficar decorando o nome de comando. Não é Migrate Generator. Migration Run, se não me engano. Isso. A gente vai dar esse Migration Run, que vai puxar o arquivo do configuration lá, que é o mesmo do outro, e conecta no banco, e vai executar o arquivo que tiver novo lá dentro do folder da migration. Então ele vai dar uma olhada lá nos arquivos, o que não tiver sido criado ainda dentro do esquema do banco, ele vai tentar criar agora. Dá o comando. Vamos lá, momentos de suspense número 2. Perfeito. Parece que conseguimos a nossa criação com sucesso. Ok. Vamos checar se criou. São Tomé, só acredita vendo. Vamos vir aqui neste cara. Como é que atualizava aqui? Perfeito. Aqui, ó, pessoal. O ID 23. Não está ordenando aqui, não sei por que cargas d'água, mas esse cara aqui, ó. É o ID 23. Este carinha aqui. Foi criado bonitinho. Beleza? Então comprovando aí que o meu uso do Type ORM para o ambiente do Oracle está funcionando perfeitamente. A tabela deve aparecer aqui. Vamos dar um refresh aqui dentro do nosso esquema. E para ver se a tabelinha aparece. Se não aparecer, é estranho. Era para aparecer. Vou tentar desconectar e conectar de novo. Estou dentro do esquema do DIP. Ah, caramba, eu esqueci desse detalhe. É, isso mesmo. Ainda bem que aconteceu isso para a gente poder comprovar, né? Como o banco do Oracle não tem uma integração muito boa com o Nest, por causa do driver e outras pururus lá, você pode ver que só o arquivo que está atualizado aqui é esse. A gente tem que fazer mais um baratinho que eu tinha esquecido, lembra? O tal do DIP. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos lá na tabela do Migration. Infelizmente isso acontece, pessoal. Acontece muito. Vou dar um view table aqui. Vamos pegar esse registro 23 aqui. Vamos excluir ele. Vamos salvar. Rodou a migration, mas não criou a tabela no banco. Estranho que não deu erro ali, né? Vamos comparar com uma outra aqui. Pra gente ter uma ideia do que está pegando. Ah, é totalmente esse cara aqui, ó. Ponto .dip. Que eu tenho que botar na frente de onde está referenciando uma tabela. No caso aqui, ó. Justamente o esquema. No drop.
No down também precisa. É bom colocar. E lá na frente, ele também referencia uma tabela. Em algum lugar aqui. Vai ter que ter outro cara com esse nome aqui. Parameters. Não tem? Aqui. Só tem nesses 3 lugares. Então, acho que era isso. Na época eu não criei o negócio da chave aqui. Estrangeiro e nada. Por isso que tá assim. Acredito eu. Então vamos salvar esse cara aqui agora. Vamos dar novamente uma limpada aqui no nosso terminal e tentar rodar o comando novamente. Migration run. Vamos ver se vai rodar. Aparentemente rodou normal. Dá um refresh aqui. Criou o registro 24. Deep. Refresh. Perfeito, pessoal. Tá aí, ó. Tá provado que o negócio funciona. Ok, nossa entity, ID, barará, bururu. Bonitinho. Certo? Tá criado com todas as definições, os nomes padrão. Eu não coloquei uma nomenclatura muito diferenciada para essa entidade. Justamente porque eu achei que não precisasse. Só complemento, só fechando aqui. Ponto entity. Tá todo mundo com nome padrão, os mesmos nomes dos atributos. Eu não quis enfeitar muito aqui não, igual eu fiz na outra lá. Ponto entity da calendar scope. Vocês podem ver que tem alguns tipo tem esse atributo aqui, né? Que eu coloquei um nome diferenciado para ele dentro da tabela do banco de dados. E justamente por conta dele ser um booleano. Pode ser que eu mude isso aqui no futuro, aí a gente vai ter que rodar um migration para fazer essa alteração, mais ou menos no mesmo esquema, né? Faz a alteração, gera um outro migration e manda deixar no histórico salvo na pastinha lá para a gente ter, né, o nosso checklist aqui de criação. Então no momento é isso que eu queria passar para vocês, tá? Essa fase aqui mais técnica mesmo de criação, tá? Daqui a pouco eu vou começar a mexer com a parte de especificamente da codificação que eu quero usar para esse cara aqui. E eu vou basicamente criar só a persistência básica desse cara e vou testar com Insomnia, né? O codezinho básico dele e provavelmente da oitava para a nona fase, ou esticando um pouco essa fase 7, eu vou continuar trabalhando com a criação dos nossos algoritmos lá para esse cara aqui. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Meu nome é Cleidson Pereira Machado, desenvolvedor com já bastante tempo no mercado aí, divulgando meu portfólio aqui de criação de um projeto em que eu simulo no ambiente real, né? E vamos que vamos, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Até mais.